Olá, fiel torcida corintiana, estamos chegando aqui na TV Placar, depois de Corinthians 3, Santo André 2. E esse comentário meu aqui na TV Placar, depois do jogo pelo Campeonato Paulista aqui na Neoquímica Arena, já poderá não valer mais nada, né? Porque ainda estamos na expectativa dos jogos entre Portuguesa e Mirassol, Internacional e Ituano. Corinthians hoje venceu aqui, fez a parte dele, conquistou os 3 pontos. E olha que quase que não sai. Eu vou explicar já por que quase não saiu essa vitória do Corinthians, estilo bem Corinthians mesmo, né? Bem no sufoco, aos 49 do segundo tempo. O Corinthians não pode, se ainda quiser manter uma chance remota de classificação na última rodada contra o Água Santa, que o Mirassol vença a Portuguesa, tem que dar empate no mínimo nesse jogo, e também que a Inter não vença o Ituano, tem que dar no mínimo um empate nesse jogo também. Sendo assim, na última rodada, Corinthians terá de vencer o Água Santa e ainda torcer para que o Mirassol empate o jogo dele, né, contra a equipe do São Bernardo, e a Inter de Limeira empate o jogo dela contra o Santos. Quanto à matemática, parece quinta série, né? Agora eu paro para pensar, como é que um clube tão gigantesco como o Corinthians, né, monta um time desse, né, que falta competitividade, que tropeça em alguns momentos tão preciosos do campeonato e precisa dessa migalha que é torcer para outros para ainda tentar a classificação. Pois é, o Corinthians se enfiou nessa história nesse campeonato paulista, né? E agora depende de outros para seguir ou não com chances matemáticas. Bom, quando você estiver vendo esse vídeo, se for depois das 10 da noite, isso talvez já não tenha mais nenhum sentido. Então vamos falar do que aconteceu hoje aqui entre Corinthians e Santo André. O Corinthians fez um bom primeiro tempo? Fez um bom primeiro tempo. Fez um bom primeiro tempo contra um adversário que é o pior time desse campeonato paulista. O Corinthians girou bem a bola, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, movimentou muito bem o meio-campo, utilizou bastante as jogadas pelas pontas com Wesley, é um garoto diferenciado, se for lapidado, vai poder ajudar muito o Corinthians nessa temporada. O Garro é um jogador diferente, Raniel e Maicon parece que começam a se ajustar nesse meio-campo. Romero está um pouco fora de sintonia porque saiu da esquerda para jogar na direita e não está desenvolvendo um bom futebol. E o Yuri é aquela história de sempre se enrolando, não é? Mesmo assim deixou um gol hoje aqui, foi o segundo gol da equipe do Corinthians. Antes disso, ele deu uma cabeceada na bola no meio do gol e perdeu também uma outra jogada num chute totalmente nada a ver. O Corinthians fez 1-0 no primeiro tempo no lançamento do Fagner para o Maicon marcar o primeiro gol. O 2-0 saiu com o Yuri, como eu disse aqui, não é? Yuri fez o gol numa jogada com o Garro poderia ter chutado, deixou a bola para o Yuri fazer 2-0. E aí o Santo André, que já tinha voltado um pouquinho melhor no segundo tempo, principalmente com a presença do Bruno Michel. Bruno Michel entra, é um ponta, foi muito bem no ataque, e aí o Bruno Vieira entrou para fazer a marcação em cima do Wesley. Então ajustou a marcação o Santo André e ainda foi mais ofensivo. E aí o Santo André consegue empatar o jogo, numa lambança do Gustavo Henrique e do Cássio. Gustavo Henrique atrasou a bola para o Cássio tropicou ali, foi estranho no lance, quase aconteceu o pior, ainda mandou a bola para o escanteio. No escanteio, na cobrança de escanteio, o Bruno Michel fez o primeiro gol da equipe do Santo André. O segundo gol sai numa tabela do Santo André, sobra para o Lohan dentro da área e ele empata o jogo. E aí, amigos, foi pro tudo ou nada o Corinthians, né? Pedro Raul chutou uma bola lá na Corinthians Itaquera, que está aqui atrás de mim. E aí, no último lance, novamente o Fagner fazendo o cruzamento, né, o lançamento, e aí na bola na área, no alto, o Pedro Raul de cabeça venceu o zagueirão da equipe do Santo André e deu uma vitória do estilo que a fiel torcida está acostumada a ver ao longo dos anos. Se a gente for tirar só o recorte desse lance, pô, incrível, né? O Corinthians vencia por 2-0, deu mole, permitiu o empate e no último lance conseguiu encontrar o gol que permitiu o Corinthians fazer 3 pontos e conquistar esse resultado. E ainda mantendo as chances matemáticas, pelo menos ali quando o juiz apitou o término do jogo. Agora, olhando para frente, o Corinthians precisa melhorar muita coisa, né? Resolver essa questão do centroavante, eu ainda acho que é um problema seríssimo.
O Corinthians precisa ter um centroavante melhor, né, de um nível altíssimo. Estamos falando de Corinthians, não estamos falando de um time de esquina, né, não estamos falando do Itaquera Esporte Clube, estamos falando do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? É preciso ter jogadores melhores, nas laterais também, né? Nas laterais também. Coronado entrou no segundo tempo, mostrou que tem qualidade, mas é pouco para a gente fazer uma avaliação maior. Espera-se que ele possa produzir mais do que o Rogas, que está de saída do Corinthians, produziu em 30 jogos com a camisa do Timão. Ou seja, a gente está vendo muito ainda no calor do jogo aqui, Santo André 2, Corinthians 3, né, do jeito que a fiel torcida está acostumada, na raça, no espírito, na força de vontade, mas já está batendo aí a porta um Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil contra o São Bernardo, onde o Corinthians perdeu pelo Campeonato Paulista, lá no 1º de maio, e daqui a pouco a Sul-Americana também. O Corinthians tem que mudar a chavinha, e é pouco tempo para mudar essa chavinha. Se o Corinthians não montar um time mais competitivo, vai sofrer na hora que encontrar São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, quiçá Botafogo, Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense, Bragantino, Atlético Mineiro, que é o jogo de estreia no Campeonato Brasileiro, né? Porque esses times estão num outro nível. O Corinthians precisa entender a realidade dele, correr contra o tempo e montar um time competitivo, porque esse sofrimento do Campeonato Paulista aqui é apenas um aperitivo do que pode vir no Campeonato Brasileiro, um aperitivo de péssimo gosto, né? De um gosto muito amargo. Abraço, fiel torcida, tchau, até a próxima. Tomara que você, né, que está torcendo para o Corinthians, quando estiver vendo o meu comentário, que o Corinthians ainda esteja vivo no Campeonato Paulista. Bom sábado, se é que é possível. Tchau.